Olá! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Boca Aberta. O tema deste episódio é medo. Quem nunca sentiu medo, que atire a primeira pedra. O medo é uma constante. Vamos sentir medo até o final de nossas vidas. A definição de medo é um estado afetivo provocado pela consciência do perigo. É uma sensação de ameaça, de temor, ansiedade irracional ou racional. Sentir medo é ter receio. Há quem diga que ter medo é sinal de fraqueza ou de covardia. Mas o medo é uma reação involuntária e natural, com a qual o ser humano convive ao longo de vários momentos de sua vida. O medo pode acontecer de diversas formas. Tem pessoas que têm medo ao ver um inseto, um animal, quando está posto frente a um revólver. Quando o medo chega, o cérebro é ativado involuntariamente. Estímulos de estresse disparam o coração. A respiração chega a faltar e os músculos se contraem. O medo está relacionado ao instinto de sobrevivência. Sentir medo é bom às vezes. Coloca a gente numa posição quando temos que fazer alguma escolha. Temos medo das coisas darem errado no trabalho, em casa, na nossa vida. Medo de perder alguém. Medo de sofrer, de amar. Medo das pessoas. Medo do escuro. Agora, ter medo do que já passou ou do que ainda não aconteceu pode ser um sinal de perigo. Ter medo de viver pode ser indício de um problema de saúde. Este tipo de medo pode chegar muito próximo a uma crise de ansiedade ou depressão. Eu já passei por este terreno. Quero compartilhar um pouco dessas sensações com vocês. Uma boa forma de conviver com o medo, além de enfrentá-lo, claro, é escrever, cantar, conversar, praticar exercícios físicos ou procurar um bom psicólogo ou psiquiatra. Eu escrevi e eu quero compartilhar essa reflexão com vocês. O texto se chama Medo. Eu estou ou estava com medo deste momento acontecer. Escrever é expressar o que eu guardo de mais profundo na minha alma. Estou tentando seguir a vida, reerguer de um tropeço, enxergar no horizonte que ainda há uma esperança. Mas olho para dentro e há um enorme vazio. Difícil é não pensar no passado. Não que ele tenha sido perfeito, pelo contrário, tive vários momentos que quero esquecer. Na maior parte do tempo, eu me sinto sozinho. Hoje eu tenho o meu cachorro Jake. Ele me distrai, ameniza meu tédio, mas ainda sinto um vazio. Realmente o século XXI me adoece. Sempre pensei que nasci em uma geração errada. Não sei se estou pronto para viver doente do cérebro. Sempre digo que antigamente as pessoas adoeciam fisicamente. Pessoas tinham problemas de coluna, nos braços, nos punhos, nas pernas. Não que isso tenha mudado hoje em dia, mas estamos ficando cada vez mais doentes do cérebro. Crises de ansiedade, síndromes do pânico, depressão. Tenho tanto medo de me perderem em meus pensamentos, receio de não me encaixar no meu tempo. Ao mesmo tempo, eu entendo o meu lugar aqui. É só uma confusão mental. Mesmo com ajuda médica,
eu ainda não me sinto totalmente preparado para as batalhas. Talvez eu esteja me subestimando ou até me sabotando, mas quando me deparo no vazio, eu fico com medo. Eu tinha medo mesmo deste momento acontecer. Expressar o que a gente sente pode confundir as pessoas, mas não tenho mais medo de enfrentar as minhas emoções. E eu sei que preciso andar, continuar a me ver com as minhas fortalezas e os meus medos. Podemos concluir que o medo é um portão. Sim, um portão. Nos ajuda a pensar se devemos ou não tomar aquela decisão. Ajuda a pensar nos riscos. Falar em público, por exemplo, é um medo mais comum do que se imagina. Medo é muito diferente de ter fobia. Ter medo é ter receio, uma sensação de ameaça. Fobia é o extremo do medo. A fobia é um medo desproporcional e exagerado. O medo é um mecanismo do corpo de proteção que nos mantém vivos. Portanto, não se preocupe em sentir medo. Ele pode nos impulsionar e ser um divisor de águas. Aceite que tem medo das coisas e comece a trabalhar as soluções desse medo. Organize essas sensações de medo. Coloque no papel do que você tem medo. Isso pode ajudar você a olhar para si mesmo, se conhecer mais, principalmente reconhecer esses limites. Quando o medo chegar, observe a sua vida e veja quanto medo você teve lá atrás e quantas conquistas você alcançou, mesmo com medo. Os amigos são sempre incríveis na hora de falar sobre qualquer assunto, não é mesmo? Experimente falar sobre seus medos. Isso também vai ajudar a ver que o medo é tão comum como o ar que a gente respira. Se nada disso te ajudar, procure um psiquiatra, um psicólogo. Ele é um profissional que estudou este assunto e vai ajudar muito a canalizar os pensamentos. Gostou do episódio? Me deu até um medinho falar deste tema. Espero que tenham gostado. Se quiser contribuir com o que achou, vai lá no meu Instagram, @josué.1989, me segue e manda lá seu comentário. Até o próximo assunto do Boca Aberta. Ouça, seja livre, não perca sua fé e se tiver medo, vai com medo mesmo.